Olha, hoje vamos mergulhar num caso absolutamente fascinante do nosso cinema. É a história de um filme que, contra tudo e todos, conseguiu transformar o que parecia ser um fracasso total num sucesso completamente inesperado. A grande questão é esta, e parece um contrassenso, não é? Como é que um filme que o próprio realizador, a pessoa que o fez, chamou de fracasso, se transforma num clássico de culto que toda a gente adora? Pois é, A Crónica dos Bons Malandros é exatamente esse paradoxo. Uma obra que, olhem, falhou redondamente o seu plano inicial, mas que de alguma forma acabou por conquistar o público de uma maneira que ninguém, mas ninguém mesmo, estava à espera. Então, para percebermos este mistério, temos mesmo de fazer uma viagem no tempo. A resposta a tudo isto começa a ser encontrada no Portugal dos anos 80, uma década, olhem, de uma transformação e de uma energia que era, contagiante. É que em Portugal, os anos 70 em termos culturais só chegaram a sério nos anos 80. Foi uma autêntica explosão de liberdade depois da Revolução. É só imaginar o cenário. Bigodes enormes, permanentes, com volume para lá de impressionante e o país inteiro a parar para ver a primeira telenovela, a Vila Faia. A Coca-Cola, de repente, estava em todo o lado, era o símbolo máximo da modernidade. E foi precisamente neste caldo cultural super vibrante que nasceu a ideia para um filme igualmente maluco e audacioso. E a ideia era mesmo essa, era ser audacioso. O plano não era de todo fazer só mais um filme português. Não. A ambição aqui era gigante. Era um espelho perfeito daquela energia, daquele otimismo todo que se sentia no ar. Ok, então tudo começa com a adaptação de um livro que foi um sucesso de vendas, do Mário Zambujal. A receita parecia à prova de bala, certo? Juntava-se um elenco que era só estrelas na altura, pensem em Nicolau Breiner, Lia Gama, e o objetivo era claro e direto, mudar o panorama do cinema nacional. Sim, ouviram bem, nada menos que isso. E o que tornava isto tudo um risco tão grande era precisamente a mistura de géneros. O realizador, o Fernando Lopes, era um fã assumido dos musicais de Hollywood, mas ao mesmo tempo queria aquela liberdade artística da nouvelle vague francesa e, claro, a adrenalina de uma boa comédia desse salto. É quase como se tentassem juntar o glamour de um Ocean's Eleven com a loucura de um Snatch, mas tudo com um toque bem português. Era um cocktail para a altura completamente explosivo. E no centro disto tudo temos uma figura que é, 100% lisboeta. O malandro. Já sabem, aquele ladrão de meia tigela, o eterno chico esperto, que vive de pequenos esquemas e está sempre, mas sempre, metido em sarilhos. Perceber esta figura do malandro é mesmo a chave para se entrar no espírito do filme. Mas lá está. Como em muitos grandes planos de assalto, no papel tudo parecia perfeito. A realidade, porém, foi bastante mais complicada. E o choque com essa realidade foi, digamos, violento. E olhem, há poucas coisas mais devastadoras do que ouvir o próprio criador de algo dizer isto. O Fernando Lopes foi super direto, não mediu as palavras. Para ele o filme foi, e estou a citar, uma comédia falhada. A pergunta é, o que é que correu assim tão mal para justificar uma autocrítica tão brutal? A resposta, como tantas vezes acontece, está no dinheiro. Ou, mais precisamente, na falta dele. Parece que o Instituto Português de Cinema não libertou os tais 4 ou 5 mil contos que eram precisos para filmar a cena mais importante de todas, o grande assalto, o clímax do filme, na Fundação Gulbenkian. E claro, sem o grande final, a visão original do filme desmoronou-se por completo. E é exatamente aqui que a história dá uma volta de 180 graus, uma volta inacreditável. Porque apesar de todo o desastre na produção e da desilusão gigante do realizador, o público aderiu em massa. 100 mil espectadores foram ver o filme ao cinema. É irónico, não é? Este fracasso acabou por ser o filme mais popular que ele alguma vez fez. Mas como é que isto é possível? Pronto, é agora que a coisa fica mesmo fascinante. Porque o sucesso do filme não aconteceu apesar das falhas que tinha. Não, aconteceu de uma forma muito estranha, precisamente por causa delas. E as falhas, acreditem, eram mais do que evidentes. O som, por exemplo, estava todo dobrado e super desincronizado, as vozes apareciam antes ou depois das pessoas mexerem a boca. Os efeitos visuais, eram os efeitos visuais dos anos 80, era o que se podia arranjar. Havia cenas que se arrastavam uma eternidade e, para cúmulo, até usaram uma música dos Monty Python, ao que parece, sem pagar os direitos. Se formos a ver com atenção, era um pequeno desastre a nível técnico. Só que o público e a crítica viram outra coisa. Viram algo completamente diferente. Não viram um musical de assalto que correu mal. O que eles viram foi uma comédia naif, quase inocente, com um charme que era delicioso e completamente acidental. O filme era hilariante, sim, mas não era só pelo guião. Era hilariante pela forma estranha, quase desajeitada, como tudo foi feito. E é mesmo assim que um fracasso se transforma num legado. Hoje em dia, o filme não é lembrado pela grande obra que queria ser. É lembrado, isso sim, pelo clássico imperfeito, mas absolutamente único em que se tornou. Se quisermos resumir, o percurso foi este. Primeiro, a ambição gigante.
Depois, o choque com os constrangimentos, com a falta de dinheiro. Mas em vez de implodir, o filme adaptou-se. É quase como se tivesse olhado para o seu próprio fracasso e dito: ok, vamos com isto. Incorporou essa falha na sua identidade. E o resultado é aquela energia caótica, às vezes até um bocado desesperada, que o torna, uma coisa única. Se calhar a grande lição que tiramos disto tudo é esta. A vida deste filme, a sua verdadeira alma, nasceu exatamente do confronto com as suas limitações. Em vez de tentar esconder as falhas, debaixo do tapete, o filme quase que as mostra com orgulho. E foi nessa honestidade brutal que o público encontrou uma ligação, algo de genuíno. No fundo, a história da Crónica dos Bons Malandros deixa-nos a pensar. Deixa-nos com esta ideia poderosa de que, na arte, às vezes, os acidentes, as falhas, as imperfeições podem criar algo muito mais valioso, muito mais duradouro do que o plano mais perfeito e bem executado do mundo. E a pergunta fica no ar. Será que as imperfeições de um filme podem, no fim de contas, ser mais valiosas do que as suas ambições originais?